E aí, futuro agente de trânsito de Paulista, tudo certo? Chegou a hora de gabaritar essa prova. Olha só, eu e a nossa mascote, a Cap, vamos passar junto com quem está estudando por aqueles pontos do Código de Trânsito que, olha, derrubam muito candidato por aí. A meta é garantir uma das vagas, né? Então a preparação começa agora. Bora lá? Vamos direto ao ponto com uma situação que acontece todo dia e que é figurinha carimbada em prova de concurso. Imagina a cena: um cruzamento, sem placa nenhuma, sem semáforo, nada. 4 carros chegam mais ou menos juntos. E aí, quem passa primeiro? Saber responder isso não é só para evitar uma batida, não. É para garantir aquele ponto que pode ser a diferença para sua nomeação. É exatamente aqui que o bicho pega. Entender as regras de preferência é assim. O básico do básico. As bancas de concurso adoram criar esses cenários confusos para testar quem de fato domina a hierarquia do CTB. Então, vamos desvendar isso de uma vez por todas. Dá uma olhada nessa imagem. Um cruzamento super comum, né? Podia ser em qualquer bairro aí de Paulista. A falta de sinalização não quer dizer que é a lei do mais forte, muito pelo contrário. É nessas horas que o conhecimento da lei separa quem sabe de verdade de quem só acha que sabe. E na prova, isso faz toda a diferença. Tá, e aí? Como é que a gente resolve isso? Bom, o CTB, ele chega e bota a ordem na casa. É uma hierarquia bem simples, na verdade. Pensa comigo, ó. Quem é que tem a prioridade máxima? Primeiro, quem já está na rodovia. Faz sentido, né? É a via principal. Segundo lugar, se tiver uma rotatória, a preferência de quem já está nela girando. E por último, que é o que acontece na maioria dos casos, a regra de ouro. A preferência de quem vem pela direita do condutor. Pronto. Com essa escadinha na cabeça, um monte de questão já fica mais fácil. Ok, entendi a regra geral. Mas e quando aparece uma ambulância com a sirene a todo vapor ou uma viatura da polícia? A preferência é deles e ponto final? Cuidado, hein? É aqui que tem uma pegadinha clássica que derruba muita gente boa na hora da prova. O pulo do gato tá aqui, nas condições. A preferência não é um cheque em branco. O CTB exige 2 coisas. Primeiro, que estejam em serviço de urgência e, segundo, devidamente identificados, ou seja, com as luzes e o alarme sonoro ligados. Se uma viatura estiver só passando de boa, sem sirene, ela é um veículo como qualquer outro e tem que respeitar a fila. Esse detalhe é o que separa o acerto do erro. Beleza, já dominamos quem passa primeiro. Agora, vamos virar a chave. Não adianta nada saber as regras de circulação se o veículo está todo irregular, certo? Por isso, nosso segundo grande tema são as modificações e os equipamentos. Isso aqui é um prato cheio para aquelas questões que eliminam candidatos por causa de um detalhezinho. Essa pergunta é clássica, né? Ah, posso rebaixar o meu carro? Posso trocar a cor? E aquela roda esportiva, pode? A resposta é pode, mas não é bagunçado. Existe um jeito certo de fazer. E é justamente nesse como fazer que a prova vai te pegar. Para qualquer modificação ser legal, o CTB desenhou um caminho. E é bem lógico, olha só. Primeiro de tudo, tem que pedir permissão para o órgão de trânsito, a tal da autorização prévia. Depois que a alteração for feita, o carro vai para uma vistoria, para checar se continua seguro. Se estiver tudo nos conformes, ele ganha o Certificado de Segurança Veicular, o famoso CSV. Sem seguir esses 3 passos, a modificação é irregular. E aí já sabe, infração na certa. E não basta ter o equipamento, ele tem que funcionar perfeitamente. O artigo 230 é taxativo nisso. Um farol queimado, um cinto de segurança que não trava direito, o limpador de para-brisa que engasga, qualquer coisinha dessas já é uma infração grave. Como futuro agente, essa vai ser uma das ferramentas de fiscalização mais usadas no dia a dia. Mas afinal, o que é um equipamento obrigatório? Pensa que o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, é quem faz a lista do que é essencial. E essa lista tem um objetivo duplo. Primeiro, a segurança de todo mundo. E segundo, o controle da poluição, tanto do ar quanto a sonora. No fim do dia, cada item dessa lista está ali para garantir a segurança e o bem-estar de todo mundo. Certo, já vimos quem tem a preferência e como o carro precisa estar. Agora, vamos para o coração do negócio, as regras de circulação. É aqui que a gente entende o fluxo, as manobras, as paradas. Quem domina isso, domina a prova e, claro, o dia a dia na rua. Essa aqui é uma confusão clássica que derruba muita gente. Qual a diferença entre parada e estacionamento? O CTB define isso pelo tempo e pela finalidade. Parada é aquela imobilização rapidinha, só o tempo de alguém entrar ou sair do carro. Se demorou mais que isso, ou se o motorista desligou o carro para ir na padaria, por exemplo, aí já virou estacionamento. Saber essa diferença é crucial para o futuro agente saber aplicar a autuação correta. Agora, olha bem para essa foto aqui. O semáforo está verdinho para o carro.
A maioria das pessoas ia pensar, beleza, vou seguir. Mas nessa situação específica, avançar seria uma infração de trânsito. Por que será, hein? Pensa um pouquinho aí antes da gente ir para a resposta. E aqui está a resposta. O artigo 45 proíbe trancar o cruzamento. A lógica é simples, manter a fluidez do trânsito. Não adianta nada o seu sinal estar verde se você vai ficar parado no meio da rua, impedindo a passagem dos outros quando o sinal deles abrir. Esse artigo é um exemplo perfeito de que o bom senso e o pensamento no coletivo são a alma do Código de Trânsito. Agora, um número, só um número na tela, mas esse número aqui pode ser a resposta que vale a sua aprovação. Exato, 1,5 metro. Grava bem esse número, mas grava mesmo. O artigo 201 do CTB diz que essa é a distância lateral mínima, ou seja, obrigatória, ao passar ou ultrapassar uma bicicleta. Isso não é uma dica de boa convivência, não. É lei. É uma regra criada para proteger quem está mais vulnerável ali na via, que é o ciclista. E pode apostar, banca de concurso adora cobrar número. Esse é um que tem que saber de cor. Muito bem, pessoal, a gente passou por preferência, por regras dos veículos e por circulação. Cobrimos aqui pontos que com certeza vão aparecer na prova. Agora, vamos amarrar tudo isso e falar da mentalidade certa para não só entender, mas para gabaritar o CTB. Para fechar, leva esses 3 princípios com você para o dia da prova. Primeiro, a sinalização sempre manda mais. Uma placa de pare ou um sinal vermelho sempre vence em qualquer regra geral de preferência. Segundo, se ficar na dúvida, pense na segurança. Toda e qualquer lei de trânsito existe, no fim das contas, para proteger vidas. E terceiro, estude as exceções. São elas como as regras para ciclistas ou para os veículos de emergência que as bancas usam para separar os candidatos mais bem preparados. E agora fica a pergunta para continuar essa reflexão e os estudos: quais são as outras pegadinhas, os outros detalhes do Código de Trânsito que podem ser o diferencial entre um candidato e outro? É nesses detalhes que a nomeação se esconde. Espero que essa análise tenha deixado a aprovação um passo mais perto. A jornada de estudos continua e aqui no canal Serei Nomeada a gente vai junto nessa caminhada. Dê uma olhada nos nossos outros vídeos, deixe suas dúvidas e sugestões de temas aí nos comentários e, claro, se inscreva para não perder nenhuma dica. Vamos juntos buscar essa nomeação. Até a próxima!